Para você entender os climas no Brasil, é muito importante você entender os conceitos climáticos e alguns nomes que às vezes você não faz ideia, tipo CIT, rios voadores. Quer ficar ligado nesses bizus? Geografizando com o Cadu. Os que eu citei, rios voadores. Se liga só nessa parada. Imagina o seguinte, a Amazônia funciona como se fosse uma bomba d'água. Ela está numa área, próxima à linha do Equador, então você tem uma incidência bem mais direta, regular, dos raios solares, uma intensidade maior que denota uma evaporação tanto por conta da vegetação, evapotranspiração, quanto por conta da bacia hidrográfica amazônica, uma grande quantidade de evaporação. Além de ventos trazendo umidade do oceano. Com isso, toda essa conjuntura, você acaba no sentido paroeste desses ventos, batendo, digamos assim, na Cordilheira dos Andes, áreas ali entre 4 e 5 mil metros, e rebatendo essa umidade para áreas das porções centrais e sul da América do Sul. Como se observa na imagem, então importante não só para o Brasil, mas boa parte ali também da Argentina, de outros países relacionados, Paraguai. Então, áreas do clima tropical, áreas do clima subtropical, toda a referência sobre períodos de cheias, de estiagem, é muito importante esse sentido de umidade saindo das áreas de baixa pressão na linha do Equador para as áreas de alta pressão nos trópicos. A problemática bem severa nos tempos atuais, na verdade nas últimas décadas, a lógica de expansão do agronegócio, relacionando ao agrotech, agropop, na verdade com grande desmatamento, queimadas, isso interfere muito no ciclo hidrológico dessa região. E aí não só dessa região, influenciando as características climáticas sul-americanas. Outra parte importante a você ficar ligado é da latitude. Não confunda com a longitude. Longitude na vertical, influenciando os fusos horários. E a latitude, aí sim, com referência para as zonas climáticas na horizontal. O marco zero, o ponto referencial, a linha do Equador, sendo 0 a 90 graus para o norte, 0 a 90 graus para o sul. Outros pontos referenciais para as zonas climáticas também, bem relevantes, é o Círculo Polar Ártico, lá no hemisfério norte, e o Antártico no hemisfério sul. Além, ali, o Trópico de Câncer no hemisfério norte e o Trópico de Capricórnio no hemisfério sul. Para o Brasil, tanto a linha do Equador é importante, que é a passagem ali no extremo norte, em áreas do Amapá, do Pará, do Amazonas, de Roraima, e também do Trópico de Capricórnio, há também a passagem entre o Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, basicamente áreas onde passam o Trópico de Capricórnio, tornando o Brasil não totalmente, cuidado com isso, lembra, zona de convergência intertropical. O Brasil ele não está totalmente localizado entre todos os trópicos. Zona intertropical entre o Trópico de Câncer e o de Capricórnio. Tem uma parte que seria o nosso clima, que é, na verdade, o nosso clima subtropical, o clima temperado do sul, abaixo do Trópico de Capricórnio, áreas do sul do Brasil. A altitude é um outro fator bem relevante. O Brasil tem predominância de áreas planálticas, de altitudes modestas, mas áreas planálticas. Áreas com maior altitude denotam uma menor temperatura, pois o ar é rarefeito, você tem uma menor umidade ali retida, uma menor pressão atmosférica, enquanto áreas mais baixas do relevo, nessa condicionante de altitude, tem-se uma pressão atmosférica maior, uma maior retenção da umidade, que denota também, em termos gerais, uma maior temperatura. Aspecto relevante também é você pensar da diferença entre continentalidade e maritimidade. Ao falar da maritimidade, já falo das correntes marítimas. Dá uma olhada, por exemplo, nas correntes marítimas mundiais que influenciam o Brasil. Olha só, então, duas ali, eu sei que das correntes marítimas você deve estar acostumado com cores azul para correntes frias, vermelhas para correntes quentes. Aí tu pensa, educação artística, fez diferença. E fez sim. Mas, na verdade, você tem outros simbolismos das áreas, das cores ali demonstrados.
No Brasil, corrente do Brasil e a corrente equatorial norte, se observa aí em cor rosa, são quentes, tá? Enquanto a corrente das Falklands, que vai influenciar as áreas do Cone Sul, que são frias, né? E a corrente de Humboldt, só quando você vai ver interferências dos próprios fenômenos climáticos, como Laninha e El Niño, quanto resfriamento e aquecimento das águas do Pacífico. Né? Outras correntes em sua influência, como a de Bengala, a derivação Atlântico Norte, para não formar outras eras glaciais, né? Falaremos numa aula de climas mundiais, beleza? Então, a influência em relação ao Brasil são predominâncias de correntes marítimas quentes, como a corrente equatorial norte, né? Influenciando o litoral norte e nordeste principalmente, e a corrente do Brasil, com grande influência no litoral nordestino, né, de predominância de águas quentes, né, ali observados. Seguindo a relação, né, de continentalidade e maritimidade, então o que você observa? A maritimidade tem-se como tendência a conservação de maior umidade, a tendência de maior precipitações e também uma menor variação térmica, uma amplitude térmica menor na maritimidade. Enquanto na continentalidade espera-se, né, uma oscilação térmica, uma amplitude térmica maior e também uma relação de áreas mais secas, a de exemplo o centro-oeste brasileiro. Embora, fique ligado, você tem exceções. Olha o exemplo da floresta amazônica, né, o clima equatorial. O clima equatorial ele tem menor amplitude térmica no Brasil, né, cerca de 3 graus Celsius. Mas é uma área, mesmo com efeito da continentalidade, a gente falou em rios voadores, né, uma área que não está próxima, exceto ali as áreas já próximas ao Pará, né, enfim, mas a predominância são de áreas continentais. Você não tem, né, essas características da continentalidade devido à grande umidade, né, já explicada pela vegetação e bacias hidrográficas. Seguindo dos conceitos, fica ligado nas massas de ar. Massas de ar, quanto porções da atmosfera, né, que se diferenciam e se qualificam segundo seus condicionantes, justamente de umidade, de temperatura, de pressão atmosférica, o que você observa? Brasil, predominância de massas de ar quentes e úmidas. E aí as massas de ar você tem as equatoriais, as tropicais e as polares. Dá uma olhada nas equatoriais, né, na importância no território brasileiro. Das equatoriais no Brasil, você observa duas, uma continental, né, a MEC, e uma atlântica, a AMA. No verão, é um momento, né, de maior alcance da MEC. A relação, né, de origem da MEC no noroeste do Amazonas, ela não vai se restringir às áreas do clima equatorial, né, às áreas amazônicas. Vai influenciar levando chuvas, né, as chuvas carregadas vindas da Amazônia no período do verão, tanto, né, para o tropical úmido, tropical semiúmido, né, influenciando até áreas do nordeste brasileiro. A MEA fica mais restrita em atuação ao litoral norte e nordeste, enquanto no inverno se observa que a MEC vai ficar mais restrita tão somente ao clima equatorial e a MEA principalmente ao litoral norte, com pouca influência ao litoral nordeste ali observado. Enquanto as tropicais se observa uma continental, outra atlântica. A MTC, tropical continental, ela é quente e seca, origem ali na depressão do Chaco. E você observa que a atuação dela, principalmente nas áreas do Brasil Central. Tropical semiúmido, influência ali, né, na bacia hidrográfica do Rio Paraguai, no Pantanal, no Cerrado. Enquanto a MTA tem um alcance bem maior. Observa-se no verão uma penetração ao continente também, influenciando a MTA no clima subtropical, no tropical de altitude e a formação de chuvas no litoral nordestino, os ventos alísios de sudeste. Então, grande importância, tanto no verão quanto no inverno, da MTA. E a última, a MPA, se observa. Cadê MPA no verão? Não há, né? Então, a atuação dela é basicamente no inverno brasileiro. Ela é a massa polar atlântica, bem fria, né? Origem lá no sul da Patagônia, na Argentina, e a influência dela, ela durante o inverno, ela vai ter grande relevância no clima subtropical, gerando possibilidade de precipitação e neve, geadas
no tropical úmido, no tropical de altitude, baixando bastante a temperatura, é a frente fria, né, do inverno brasileiro. Ela pode chegar até o norte do Brasil, formando a friagem, né, o fenômeno de queda repentina, né, abrupta de temperatura no norte brasileiro. Não é que vai nevar na Amazônia, não é isso. Então, a temperatura na Amazônia ela tem, né, uma oscilação muito baixa, é menor amplitude térmica no Brasil. E aí a friagem, queda de temperatura mais abrupta de temperatura no norte. Beleza? Então, esses foram os conceitos climáticos, né, básicos, referenciais para você entender os climas do Brasil. Na próxima aula, teremos os 6 climas do Brasil detalhados. Então, fica ligado nesses bizus, segue, curte, compartilha e até a próxima. Valeu!